Conheça agora as grandes marcas da educação, parceiras do Escola em Voz. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem. A principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões. 2025. A maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross. O consultor número 1 das escolas particulares. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha no nosso podcast de educação Escola em Voz. Esteja você onde estiver, nós estamos nas plataformas de streaming da Apple, da Amazon e do Spotify. E no YouTube para acompanhar os episódios mais polêmicos sobre educação que nós temos no sul do Brasil, no Brasil em geral, ou em Santa Catarina, ou até mesmo agora num âmbito mais regional. Hoje, convidadas especialíssimas, um episódio que promete ser muito esclarecedor para a galera que quer entrar na universidade. Para me acompanhar nesse episódio, meu caro amigo, meu irmão, camarada, Anderson Gross. E aí, meu caro, tudo certo? Muito bom, estamos aqui com Fátima Barbie, seja bem-vinda. Olá, Anderson, Rony, todos que nos acompanham. Obrigada pelo convite, estou muito feliz em estar aqui. Que bom. A Fátima, ela é gerente, faz parte da gerência de atenção ao estudante. Olha que nome bonito, né? Gerência de atenção ao estudante da Univale, Universidade do Vale de Uma Itajaí. pessoa de garbo e elegância. De garbo e elegância, uma pessoa atenciosa, né? Atenciosa. E ao meu lado, uma mineira, né? Que chegou a Santa Catarina. Eu falo uma menina, né? Menina, né? Bárbara Hemmer, nome alemão. Isso, eu sou casada com um alemão. Então tá explicado, né? E você faz parte da diretoria de extensão da Univale, que vai nos ajudar a entender, cada uma dentro de um campo de atuação, vai nos ajudar a entender como que o programa Universidade Gratuita está acontecendo, tanto na parte de ingresso, tá? Via Fátima, né, que vai nos ajudar muito nesse ponto, e depois que o estudante já está dentro da universidade, aí, né, nós vamos precisar entender, né, Bárbara, o que ele tem que fazer para não se tornar, digamos assim, inadimplente, né, ou não apto a poder usufruir dos recursos, enfim, não ter problemas depois aí com a questão da bolsa que o programa Universidade Gratuita, ele proporciona ao estudante. Então, Rony, eu estou muito feliz, assim, com a possibilidade de trazer esclarecimento, porque você e eu que estamos aí lidando com o ensino médio por Santa Catarina adentro, não digo Santa Catarina fora, porque para dentro de Santa Catarina, a gente encontra as famílias e estudantes ainda com bastante dúvidas. Aflições, ansiedades com relação a informações que sejam pertinentes e valorosos para ingresso no ensino superior. Eu tenho certeza que agora, nós já discutimos muito sobre isso em episódios anteriores, em episódios com outras pessoas também, outros convidados, mas a vinda de uma instituição, de uma universidade comunitária aqui ao podcast para esclarecer muitas dúvidas que com certeza aparecem nessa hora, né, para ingresso na universidade através de programas de incentivo via bolsas de estudos do governo do estado, sempre vai ser de muita valia para quem nos assiste e para quem nos ouve. Fátima, a gente gostaríamos de, como primeira página, vamos dizer, do episódio, né, os primeiros instantes do episódio, a gente gostaria de trazer também esclarecimentos a todos que acompanham, né? Hoje, o Escola em Voz, ele é um dos principais canais, né, voltados para a educação do sul do Brasil. Ele é o único que põe um pezinho assim, no ensino privado, né, mais dedicado ao ensino privado, escolas, cursinhos, também centros universitários, faculdades e universidades como a de vocês. O público que nos acompanha, digamos assim, na sua grande maioria, está mais nesse segmento, né? Mas temos também universidades e pessoas em geral ligadas à educação e também entidades públicas que nos acompanham. Mas nós tivemos recentemente, mais no fechamento do semestre anterior, né, ali no mês de maio, por ali, nós tivemos uma série, né, de informações que foram publicadas nas principais mídias, enfim, todo o contexto da comunicação no estado de Santa Catarina e até nacional, sobre possíveis irregularidades do programa Universidade Gratuita, apresentados através de uma coletiva de imprensa pelo Tribunal de Contas do Estado, que trouxe um alarmante número que impressionou a todos e trouxe bastante apreensão por parte de todos, porque trazia números extremamente altos quanto
há possíveis irregularidades na casa de 18 mil estudantes do Programa de Universidade Gratuita nas mais diversas universidades do sistema ACAF, Programa de Universidade Gratuita ACAF, né, Fundesc particulares, tem os números do Fundesc também, mas vamos falar mais do Programa de Universidade Gratuita. E esses números foram muito altos, né? Por que números tão altos assim nesse momento? E qual foi, na verdade, né? O que sobrou desses números? O que era fato? O que não era, né? Como é que... E por que um número tão alto, né? Propriamente dito, assim. Essas irregularidades existiram mesmo? Isso. Não tem como falar dessa questão sem falar do quão necessário é que exista auditoria em toda e qualquer política pública. É isso que faz a política pública avançar, se aprimorar, ver se esse recurso está sendo chega na pessoa que se destina. Então, as universidades, né, falo em nome da Univale, recebeu com todo o respeito, atenção e cuidado esse relatório. Quando foi divulgado, realmente nos chamou a atenção esse número de 18 mil estudantes com possíveis inconsistências, né, nos seus cadastros, e foi-se depois refinando esse relatório, onde foi-se destrinchando as tipologias elaboradas para a confecção do relatório, e foi verificado que, na verdade, desses 18 mil estudantes com possíveis inconsistências, se chegou a um número de 130 estudantes, onde, de fato, se detectou alguma possível irregularidade que aponta fraude. Todos os demais, foi verificado que há grandes indícios, né, de ser um problema de erro no cadastro, né, até do entendimento dessa confecção desse relatório ter sido feito com tipologias que não tinham travas na legislação, né? Então, hoje o que nós temos são 130 estudantes sendo convocados pela Delegacia de Defraudações a prestar esclarecimentos acerca das irregularidades que foram identificadas. É sério, 130 alunos, recurso público sendo recebido a quem não precisa, mas é muito diferente de 18 mil, né? Então, ou seja, dos mais de 41 mil estudantes que hoje são contemplados no Estado com universidade gratuita, 0,5% são esses alunos que estão sendo intimados, né, e precisando prestar esclarecimentos. Como é que é esse processo a partir da apuração do TCE? Entra Ministério Público, é feita uma auditoria em loco em cada universidade, existe um prazo para a universidade se manifestar ao Ministério Público ou ao TCE? Como é que funcionou a partir daquela entrevista coletiva até chegar a esse número de 130? Isso, na verdade, essa apuração ela não chegou a nível de instituição de ensino. Ela foi diretamente da Secretaria de Educação, indicada para verificação pela polícia, né? Então, é um caso que está sendo tratado hoje pela polícia. Então, não é a instituição que precisa prestar esclarecimentos. Se realmente houve algum indício naquela apuração de que talvez algum documento foi mostrado que não atendia o critério, daí sim a universidade deve ser notificada também. A Univale, até o momento, nós não recebemos nenhuma notificação desse tipo, né? Mas está sendo tratado diretamente Polícia Civil. Receberam, né? A Secretaria do Estado recebeu, fez o encaminhamento e está sendo direto com o estudante. Certo, mas aí tu está falando dos 130, né? Dos 130. Eu estou falando dos outros, dos que saíram da lista. Isso. Como é que é feito esse cruzamento para saber que realmente não havia uma irregularidade, havia um erro de dados? Isso vem um acompanhamento do Ministério Público, TCE, universidade, como é que funciona isso? A universidade ela não fez parte desse processo de verificar a inconsistência, até porque nós não temos acesso aos sistemas de órgãos públicos para refazer esse cruzamento. Então, isso tudo foi tratado diretamente Secretaria de Estado, né, Ministério Público, para fazer esse refinamento nesse relatório. Até porque, assim, para que o público que vai prestar agora os próximos processos seletivos, inclusive o Programa de Universidade Gratuita vai atingir seu ponto máximo de bolsas no próximo ano, os terceirões de 2025 são os que vão alcançar a maior contemplação
pela quantidade de bolsas que vai ser alcançada no período histórico agora. Então, nós temos muitos candidatos que pela primeira vez vão passar pelo processo, tá? Então, assim, o primeiro passo de informação que um candidato que almeja ingressar em uma universidade comunitária, onde existe o programa Universidade Gratuita, tá? Então, lembrando que todas as bolsas são integrais, não tem parcial, né? O programa Universidade Gratuita é 100%. Entrou, ganhou, 100%. O primeiro passo de informações, ele faz via sistema da Secretaria Estadual de Educação, correto? Exato. Ele nem existe para vocês ainda, nesse primeiro instante, quando ele, por exemplo, vai simular. Né? Tem agora o simulador. Ele vai lá no site da Secretaria de Estado da Educação, coloca os dados que são exigidos e, com base nesses dados, o sistema calcula o índice de carência dele. Isso. E o índice de carência dele vai indicar se ele está apto ou não na bolsa naquele curso, considerando os critérios. 12 mil per capita para medicina, 6 mil per capita, tem uns quebrados, para os demais cursos. Se entrar e o restante estiver de acordo, ser catarinense, morar aqui há 5 anos, os demais critérios que a maioria conhece, aí ele é permitido fazer o requerimento de bolsa junto a vocês. Aí que ele aparece para vocês como bolsista? Isso. São alguns pontos, né, que os candidatos interessados precisam prestar atenção e o quanto antes eles começam a se atentar, né, no sentido de cronograma, de documentos, maior a chance de se tornar apto, né, à concessão do benefício. O cronograma para o primeiro semestre de 2026 ainda não foi divulgado, então a gente ainda não sabe. Porém, nas páginas das universidades, né, os candidatos aí podem acessar, e existe sempre em toda a universidade uma página dedicada à universidade gratuita, onde ele pode verificar quais os documentos ele precisa entregar porque assim, ó, como que funciona esse processo? Num primeiro momento, assim que sair o cronograma, divulgado o cronograma, né, ele precisa acessar o sistema informatizado da Secretaria de Educação e preencher um cadastro, onde ele vai colocar todas as informações dele, do grupo familiar, curso que ele deseja estudar, todas as questões ali que vão interferir, né, no cálculo desse índice de carência que vai estar no edital, e isso vai gerar ali ao fim, né, do preenchimento desse cadastro, o índice de carência. É importante dizer que para o preenchimento desse cadastro, ele não mais precisa estar matriculado na universidade. Então, ele pode tentar a bolsa, né? E somente depois de saber o resultado, se ele vai ser contemplado ou não, efetivar de fato a sua matrícula. A expectativa de vocês é que o simulador dê essa indicação de que ele está apto ou não? Pergunto assim, vou fazer uma pergunta um pouquinho melhor. Imagine então, né, que meu filho vai fazer agora o processo seletivo, seja qual for, para o curso de Direito da Univale aqui na Grande Florianópolis, escolheu ali o campus do Cobrasol, tá? Aí, então, ele vai pegar os dados nossos da família, vai colocar no sistema da Secretaria de Estado da Educação e o sistema vai calcular, por toda aquela fórmula gigante lá, vai chegar a um valor, índice de carência. E aí o sistema geralmente já dá a dica, ó, você, com esse índice de carência, você... Não, o simulador do índice de carência simplesmente vai dizer, com base valor. Naquelas informações, o valor. Se ele, o valor do se IC. caso ele não seja apto por alguma das questões, ele já vai sinalizar Exato. também. Para que ele Né? possa Isso, para que ele possa ter a ciência, né, de que ele é apto, qual é o índice de carência dele, e se ele não é apto, ele ter essa informação. Isso antes de abrir o cronograma, né? Ele já pode fazer essa consulta prévia. A partir da abertura do cronograma... A partir da abertura do cronograma, ele já pode fazer esse cadastro, mesmo sem ter matrícula em nenhuma universidade. Ele pode fazer o cadastro para daí sim participar do processo seletivo, onde ele vai fazer um cadastro colocando todas as suas informações, vai gerar o índice de carência dele e no segundo momento ele vai ter que daí comprovar cada informação que ele colocou no cadastro para a universidade na qual ele manifestou interesse, porque nesse cadastro ele diz qual é o curso de interesse dele, qual é a universidade de interesse, e daí ele vai procurar na página dessa universidade quais os documentos ele vai precisar apresentar
para comprovar que aquelas informações são verdade, fundamentadas, Então, né? vamos lá. Voltando para a questão do curso de Direito, Uhum. Univale, Campus Cobrasol, fazendo aqui uma simulação, né, praticamente real da coisa. Muito bem, aí esse candidato fez lá um simulador e ele viu o IC. Né? Uhum. Por hora, só a informação é só de entendimento do que é o IC. Agora nós temos o cronograma aberto. Uhum. Né? Eu quero fazer direito na Univale no Campus Cobrasol. Eu sou um candidato real para isso. Uhum. Aí, basicamente, ele vai inserir as mesmas informações que ele inseriu no simulador. Exatamente. A diferença é que agora eu tenho que levar a documentação para a universidade. Isso mesmo. Lá vai ele, pega as documentações físicas, né? Não é física, é tudo digital. Tudo digital. Tudo digital, exatamente. Tudo nesse sistema. Tudo. Que continua sendo o sistema da sede ou Não, agora já é daí da já universidade? é o sistema da universidade. A universidade é responsável por receber esse documento. Essa documentação. Isso. Aí a pessoa da Secretaria do Campus de Direito ali do Cobrasol, da Univale, vai receber a documentação do candidato X. Lá ela já sabe que ele quer o direito matutino, certo? E aí ela vai confrontar a informação que ele sinalizou no sistema com a documentação digital que ele Exato. encaminhou como anexo. Exatamente. Se as informações baterem, ela já tem condições de responder para esse candidato se ele Sim. está, de fato, apto a ganhar a bolsa? Sim. Daí Antes de assinar a matrícula e o contrato? Isso, daí eu vou falar com base na informação, com base no sistema da Univale, que Tá. cada universidade usa ali o seu método, né? Daí abriu o cronograma, cada universidade publica o seu edital, né? Para dizer para o aluno esse passo a passo. Ele fez o cadastro no sistema informatizado da sede, ok, finalizou. Acessou lá o sistema da Univale, postou a documentação, comprovou cada categoria. Existe uma comissão de seleção em cada universidade, que é responsável por fazer essa conferência. Olha o cadastro, olha o documento, essa informação de renda está de acordo, valida esse documento. Essa validação de residência, né, não está de acordo, a gente indefere e dá uma devolutiva para o aluno, ele recebe no e-mail dele, dizendo, olha, esse documento ele não foi validado por essa razão. E o aluno, pelo menos o aluno vai ter uma devolutiva de cada documento postado, para que ele tenha essa oportunidade de postar o documento correto, porque a gente sabe que para muitos alunos é a primeira vez que ele está lidando com burocracia, é a primeira vez que ele tem que entender. Para todos, há um desentendimento por parte desse público de informações relevantes à documentação imensamente. Eles não são acostumados, é incrível, mas ainda mal sabe o que é o imposto de renda, mal sabe o que são documentos básicos familiares. Então, assim, a chance de erro é imensa. Exato. Eu acho que tinha que ficar claro essa linha do tempo. Uhum. Né? Então, a gente está falando com um aluno da terceira série do ensino médio. Uhum. Ele vai concluir aí o seu ano letivo em novembro. Uhum. Ele vai ter um histórico escolar em Dezembro. dezembro, janeiro. Uhum. Aí, ele vai buscar simular a situação dele numa universidade gratuita. Mas já pode fazer isso agora, o simulado. Em qualquer É. tempo, né? Uhum, Mas ele só uhum. tem o resultado final dele lá ou o documento da escola lá no final do ano, né? O processo seletivo para a universidade, por história escolar, entendo que se o semestre começa em março, tem ali um primeiro período de inscrições em fevereiro, por aí, alguma coisa nesse sentido. Isso, o nosso processo de matrícula? Isso, O nosso processo de matrícula, ele começa em setembro e vai até março, né? certo. Isso. Tá, ele teve ali o resultado final dele em novembro, Uhum. fez as simulações lá e ele resolveu se inscrever lá em um curso na Univale. Beleza. Quando ele vai para a universidade, porque ele já fez a simulação, ele vai fazer a matrícula na universidade apresentando os documentos, certo? Na verdade foi uma inscrição, né? Ou uma Isso. inscrição. É que assim, ó, como universidade gratuita não é forma de ingresso e agora mudou nesse semestre, não precisa estar matriculado na universidade, porque uma questão que foi bem levantada no primeiro semestre foi que os alunos estavam se endividando. Uhum. Porque o que acontecia? Porque o Eles- processo era depois da primeira mensalidade. Exatamente. É isso que eu queria saber. Eles faziam a matrícula, daí participavam do processo seletivo. Daí esse processo seletivo do primeiro semestre, ele acabou ali por maio. O aluno não foi contemplado, porque ele não conseguiu postar documentação, ele não postou. Ou o IC dele não correspondeu. O IC dele não correspondeu, a universidade não tinha recurso. O que aconteceu? Ele ficou com todo aquele valor para
pagar. E para muitos aquilo era totalmente desproporcional à realidade econômica. Então, por isso que eu digo, a política pública ela precisa ser muitas vezes vivenciada para, no erro, se ter o acerto. Viu que talvez não fosse esse o caminho. Em 2025-2, o processo seletivo, o aluno já não precisava estar matriculado. Abriu o cronograma, né, do processo. Eu posso só corrigir Claro. uma coisa aqui, com muito... Né? Eu quero chamar de processo de concessão. Porque eu vou chamar de processo seletivo o meio de ingresso, senão a gente vai confundir o pessoal. Os processos seletivos. Exato. Tem o processo seletivo para a concessão da bolsa e o processo seletivo de da ingresso. universidade. Então vamos chamar de processo de concessão. Só para Perfeito. Porque teve uma hora que eu me perdi na conversa de vocês dois. Aí eu digo, não, só um pouquinho. O processo de concessão é uma coisa e o processo seletivo como meio de ingresso, outra, né? Então, a partir desse último semestre, o processo de concessão, ele vai por um caminho. Não exige mais a matrícula na universidade. Perfeito. Agora, vamos... E tem prazo, cronograma para isso ou não? Ele está sempre aberto? Não, ele teve prazo. Eu posso falar como não saiu o cronograma agora de 26/1, a experiência que nós tivemos nesse processo seletivo, né, do aluno não matriculado. Ele aconteceu de 7 de julho a 31 de julho, com as aulas começando em 4 de agosto. Ou seja, o aluno conseguiu fazer a inscrição ali em 7 de julho, quando abriu o cronograma. Ele apresentou esses documentos para a universidade manifestou se ele estava apto ou não quanto àquela documentação apresentada, com base nas informações do cadastro, ele se tornou apto. Ele teve essa informação antes de fazer um processo seletivo. Antes de fazer a matrícula. Do processo seletivo. Exato. Porque ele tem que fazer o processo seletivo porque é lei federal. Isso. Ou usar história escolar, ou a nota Enem, um processo simplificado via redação. Isso. Então, assim, agora ficou muito melhor. Vamos lá. Eu tenho chance de fazer o processo de concessão de bolsa e ter a resposta se estou apto ou não. Então, eu não preciso fazer o processo seletivo para saber disso. Exato. Sabendo disso, agora eu vou decidir se eu faço o processo seletivo ou não. Que pode ser através... Hoje, no caso da Univale, nós temos ali 3 caminhos principais. Que se for para medicina, obrigatoriamente é via vestibular ACAF. Se for qualquer outro curso, aí são 2 caminhos. Via desempenho do História Escolar de Ensino Médio, certo? Ou via desempenho Enem. Correto? A gente tem a Bolsa Seleção Top 30, que é outra forma de ingresso vinculada à Bolsa, né? Então, a gente tem outras formas de ingresso. Isso. Mas para aluno de ensino médio, basicamente, são essas 3 as mais normais. O seletivo comunitário, a gente também tem, com alguns critérios que o aluno já ingressa, não atende, ele já ingressa na universidade com uma bolsa de estudos, mas de recurso interno, né? Então, nós temos outras formas de ingresso ali que já são vinculadas à bolsa de estudos. Mas, de todo modo, eu entendo como um ganho para o programa essa oportunidade de o aluno ter essa resposta antes, de fato, precisar emitir o contrato, né? Efetivar a sua matrícula, se comprometer com a instituição. Só não vai acontecer a tempo do vestibular ACAF. Daí... No vestibular ACAF de medicina, que as inscrições estão abertas e se encerram esse mês, o candidato que tem interesse em ser estudante de medicina de qualquer universidade, Univale ou qualquer outra, ele obrigatoriamente tem que fazer inscrição, porque a inscrição está aberta e vai fechar provavelmente antes do cronograma de simulação e de... Exato. E o outro, Isso, né? exato. Essa questão, ela é exceção o curso de medicina, onde nós precisamos seguir, né? Exatamente ali o vestibular. ACAF. Exatamente, o vestibular ACAF. Então, daí como existia já todo um cronograma, de fato, há aí um movimento de reformular o programa, essas questões para 2026, a gente, né, houve essas informações extraoficiais, mas em 25/2, para o curso de medicina, nós precisamos daí sim seguir à risca ali a chamada do vestibular. Agora eu vou pegar um outro exemplo ainda, porque muitos alunos interessados no PUG são alunos de medicina. Não que os demais não sejam, mas sobretudo em função do valor das mensalidades de medicina que estão num outro patamar. Né? Então, vamos pegar um exemplo. O resultado que a CAF prevê, tá, para dar a classificação dos candidatos de medicina,
Está lá para final de novembro, tá? É 20 e alguma coisa. No final de novembro, não lembro bem a data, mas a CAF, então, tem já lacrado o seu vestibular no dia 2 de novembro, um domingo, tá? O vestibular de medicina. E a CAF já anunciou que a previsão de resultados deste vestibular está lá para final de novembro, ou seja, antes de dezembro. Mas, a partir do anúncio da CAF do seu resultado de vestibular, as universidades comunitárias que têm medicina, nesse caso a Univale é uma delas, tá? Pode estabelecer o seu tempo de matrícula. Né? Isso é fato, né? Por exemplo, a tua matrícula de medicina, ela pode ser diferente da FURB, correto? Sim. Da Unifeb? Sim. Da Univille? Uhum. Correto? Isso. Porque porque vocês também vão ter que prever a segurança do aluno e da família de medicina, que ele possa tomar a decisão de fazer a matrícula dentro do tempo hábil dele poder fazer ali o processo de concessão de bolsa ou não contemplado. Isso. Antes de fazer a matrícula, né? daí... Porque, por exemplo, a medicina não pode ficar de fora dessa oportunidade de o aluno conferir se ele é ou não contemplado antes da assinatura do contrato. Confere? Os demais cursos todos talvez vão ser mais para frente. Isso, por isso que a gente precisa Do cronograma. aguardar esse cronograma para entender como ele vem agora para 2026, né? Que a gente ainda não tem essa informação. A gente sabe que devido àquela mudança e o vestibular, quando houve a mudança, a medida provisória 266 foi aprovada, já havia sido divulgado o resultado do vestibular e já tinham matrículas acontecendo. Então foi tudo muito rápido. Então agora a gente precisa aguardar com muita cautela, né? Como que vai ser esse cronograma de 2026. O melhor dos mundos, né? Ele talvez nunca exista numa situação tão complexa como essa, né? Mas a gente já discutiu aqui várias questões, e uma das questões que a gente percebe, assim, que veja bem, pode acontecer de que, para facilitar todo esse trâmite, o vestibular ACAF, de repente, pode retomar os demais cursos. Porque fazer tudo isso esperando o Enem lá no dia 15 de janeiro, esperando todas as formaturas de terceirões e os históricos lá em janeiro, isso vai criar um trâmite absurdo para a universidade conseguir fazer o processo seletivo, estabelecer o resultado dos classificados, e isso tudo junto com o resultado UFSC, o resultado URGS, o resultado UFPR. Muitos alunos nossos aqui de Santa Catarina fazem URGS, Rio Grande do Sul faz o UFPR Paraná, resultado UDESC, tudo junto, né? Ou seja, tem, né? Mas de novo, não somos nós que vamos tomar essa decisão, né? Só digo isso porque talvez uma alternativa seja repensar o vestibular ACAF, retomando os demais cursos para que o aluno de direito também possa fazer isso no tempo hábil, né? O aluno de administração também possa fazer isso no tempo hábil. Como já foi em outros momentos, o vestibular da CAF tinha 2 formas de prova: uma prova de medicina num modelo específico, uma prova para os demais cursos num outro formato, certo? Com outras medidas, e aí os alunos todos podiam fazer da mesma forma, né? Inclusive os valores também eram diferentes. Sim. Medicina um valor, os demais cursos outro valor, mas talvez essa seja uma grande solução que a gente já discutiu aqui em outros momentos. Mas assim, foi muito bom ter esclarecido isso, porque o que assustou muita gente é que alguns números que foram apresentados pela mídia, ou talvez num determinado momento até pelo TCE, criou uma ideia de que, assim, opa, pera um pouquinho. Então, quem tem isso não pode ser contemplado. Quem está nessa condição não pode ser contemplado. E aí eu chamo a atenção para na minha opinião, muito particular, de que foi um erro de tipologia também. Índice de carência. Não deveria ser esse o nome. Deveria ser índice de renda ou qualquer outra coisa. Porque o índice de carência leva diretamente à ideia de que a pessoa é carente. E não vai conseguir. Sim. Quem não é carente, uma família que não é carente, não vai conseguir. Então, o índice de carência para o público amplo, para quem não está no meio como nós estamos, para quem não entende as nomenclaturas e a equação dentro do edital e tudo mais, para a pessoa que só leu a reportagem, cara, índice de carência para quem é carente. Eles vão correlacionar com o fator indexador também do SISU e do ProUni. Do Enem, do ProUni, que é o... Bolsa do artigo 170, Uniedu, que eram os processos... aquele cadastro único.
Sim, exato. Porque Porque o assim, público ó, leva... a própria lei da universidade gratuita fala que não é carência, é hipossuficiência, que é diferente de Mas carência. aí depois eles vão ali já na sequência e E falam colocam índice de de carência. Exatamente, porque basta falar 8 salários mínimos per Ninguém- capita, não é é carência, carente. é hipossuficiência. Então, talvez uma questão de nomenclatura, sim, né? Que leva a um entendimento, muitas vezes, de que eu não vou conseguir porque não sou carente, sendo que se olhasse com mais atenção os critérios, verificaria que conseguiria, sem problemas, né? Ter esse benefício. Ou quando vem um relatório desse do Tribunal de Contas, mas não era para aluno carente? Não, o público amplo, pessoa que não está no meio, que vai ler a notícia e depois lendo as reportagens, assim, honestamente, parece que todo mundo é bandido nessa história. Exatamente. Assim, a maneira como foi publicado, a maneira como foi tratado e assim, a gente tem a oportunidade de conhecer muitas pessoas de diversas instituições, tanto do Fundesc, via Ampesc, como da CAF e onde estão vocês, de pessoas extremamente idôneas que estão nas secretarias acadêmicas, certo? Conhecemos essas pessoas, temos um relacionamento com elas, nós somos... né, também do meio universitário e tivemos a oportunidade, tanto o Rony quanto eu estive no princípio, fui tive a oportunidade, eu digo até hoje o privilégio, de rodar muitas escolas públicas para poder fomentar o artigo 170. Eu acho que juntos nós colocamos aí acho que mais de 10 mil estudantes dentro da universidade que sequer sabia que podiam ser contemplados com o artigo 170, depois o UniEdu, né? Eu sou mais de 170, o Rony já é mais do UniEdu. Então, assim, a gente sabe da seriedade e nós estivemos envolvidos, né, por outra instituição nesse contexto. Mas, assim, a informação, quando ela é muito bem trabalhada, muito bem entregue para o público comum, isso motiva, né, a quem tem condições ou está apto a usufruir, né? Mas, assim, considerando a tua experiência nesse processo todo, o que você observa, assim, em relação à dificuldade das famílias, dos candidatos, assim? Na minha concepção, me parecem erros básicos, muito básicos de entendimento de expressões, tipologias, nomenclaturas, documentos, coisas que alguém que já tem ali quase 18 anos, ou 18, 19 anos, deveria ter condições de, né? Isso. O que a gente assim, percebe olhando para o programa nessa caminhada de 2 anos é que eu acredito que, embora, né, todas essas questões que aconteceram, dessas 130 inconsistências, se comprovou que 82% hoje dos alunos que são contemplados pelo programa são oriundos de escolas públicas, com uma renda média de R$ 2.250. Então, 82%. são de escolas públicas. Dos bolsistas contemplados no programa Universidade Gratuita são oriundos de escolas públicas. Antes do programa Universidade Gratuita, esse indicador era 40%. Então, a gente já consegue perceber que ele está transformando, né? É uma política pública perfeita? Não, ela não é perfeita porque ela está passando pelo aprimoramento. Mas toda política pública que funciona gera problema e gera solução, que gera outro problema, que gera outra solução, e assim vai. Então, eu acho que esse é um indicador que merece muito destaque, que 82% vem de escola pública com uma média, né, de renda per capita de R$ 2.250. Então, sim, ele está chegando ao público no qual ele se destina, né, tem dado muito certo, porém, a gente sabe que tem muita gente que atende os critérios do programa, que muitas vezes não está conseguindo acessar por dificuldade de entender essa questão de documento, de burocracia mesmo, porque eu falo que a partir do momento que eu preciso preencher um cadastro em um sistema, depois eu preciso postar o documento em outro sistema, aguardar uma análise. Isso para quem recém fez 18 anos, para quem muitas vezes a família não tem esse entendimento de documentação, que não tem uma rede de apoio que dê esse suporte, é difícil sim, por si só, caminhar e conseguir, né, acessar. Vocês dão esse... Isso, exatamente. Como universidade, a gente tem a preocupação de pelo menos dar, no mínimo, uma devolutiva
pelo documento postado. Nós realizamos lives, né, para que fique disposto na página de quais os documentos deve postar, quais os critérios, como preencher esse cadastro no sistema da sede, o passo a passo. A gente tem tutorial, orientação de documento, o que eu preciso comprovar em cada categoria. Isso tudo fica disponibilizado para o aluno. Além do que, a gente tem o atendimento presencial das 7h30 da manhã até as 22 horas em todas as nossas unidades, né, onde a gente recebe essa família, olha esse documento, prepara esse material e explica para que esse aluno possa se tornar apto. Nós entendemos que hoje, para que o processo seja transparente, auditável, dentro do cronograma, a gente consiga analisar todo esse público. Nós tivemos aí, no segundo semestre, 7.500 alunos participando, né, do processo em um curto período de tempo. Ele tem que acontecer de forma online, né, mas a gente auxilia até no momento de subir esse documento, né? E, não entendi muitas vezes qual documento que eu tenho que postar dentro dessa análise. Então, a gente dá todo esse suporte. Quando fala gerência de atendimento, eu digo que o meu sonho é ainda chamar de gerência de acolhimento, porque, na verdade, a gente vai além da atenção, né? A gente recebe, acolhe, traz, até poder, de fato, dizer que esse aluno é um aluno da universidade e acompanhar ele daí depois como estudante, né? Seguir a jornada com ele. Mas então, assim, é importante porque muitas vezes eles olham um outdoor, um anúncio e acham que aquilo está muito distante, não entendem alguma questão de documento, do passo a passo, mas é importante que esse candidato saiba que ele vai ter todo o suporte que ele precisar para se tornar apto e depois também, né, no seguir a universidade, a gente também vai estar apoiando ele, né? Então, é importante ele saber que ele tem, sim, rede de apoio disposta a auxiliar. Esse preferencialmente que rege lá na lei, conforme está amplamente conhecido, esclarecido, né? Está no edital, está no site do Programa de Universidade Gratuita, está no site de todas as universidades que tem lá, inclusive, muitas vezes em algumas instituições, grifado, sublinhado, em caixa alta, preferencialmente de escola pública, né? Eu tenho muita dificuldade de entender esse preferencialmente, assim, né? Em que circunstância essa palavra desempata, por exemplo, né? Vamos imaginar, você tem lá uma vaga para, de novo, direito, e você tem um aluno oriundo de escola particular e um aluno oriundo de escola pública, né? O IC já é o desempate. Exatamente. O IC já é o desempate. Isso mesmo. Então, o preferencialmente, nesse caso, não vai mudar. Ele se tornou um critério de desempate. Eu e você temos o mesmo índice de carência. Tá. Só tem recurso para mais um. Tá. Vai entrar a origem escolar. Exatamente, a origem escolar. Tá, mas se o IC do aluno de escola particular for, porventura, menor, aliás, maior, né? Porque daí o IC é mais alto, Isso. né? O número é diferente, né? Então, o número alto significa índice de carência alto, né? Então, se o IC do aluno de escola particular for maior do que o IC de escola pública... Já IC, tomou a vaga do... Exatamente. O IC é o que manda. O IC é o primeiro comando. Exatamente. Tá. Aí se empatou, que deve ser raro isso acontecer, mas vai que aconteça, por isso preferencialmente. Exatamente. É só nesse caso que ele se Exatamente. Quando é feita essa concessão, e aí no edital de vagas de vocês, como é que é essa distribuição? Isso é pré-determinado pela sede ou é a universidade que vai manejar as concessões dentro dos cursos? É dentro do sistema da sede, onde, como o aluno faz o cadastro, a gente tem que dizer quem são os aptos, né, a receberem. Então, por índice de carência, do mais carente ao menos carente, a Secretaria de Educação já relaciona esse aluno. E as universidades, elas recebem um recurso anual para distribuir em bolsa de estudos. Esse recurso, ele, como que é feita essa divisão, né? Com base no número de alunos matriculados que as universidades têm. Então, a Univale recebeu um número X. Ela vai concedendo, dentro do sistema da Secretaria de Educação, do aluno mais carente ao menos carente, até esgotar o recurso, independente de curso. Por exemplo, não é vocês que decidem... Então, vai ter 30 uma lista em medicina geral. E 10 em direito. Uma lista geral, uma lista única. Mas daí... Então pode ser que tenha curso que não seja contemplado. Pode ser. Se eu esgotei, um exemplo, temos alunos do curso de medicina. Só que os alunos do curso de medicina, eles não ficaram lá como os índices, né, de alunos mais carentes. Ou seja, eles estão um pouco mais abaixo nessa lista. E se eu tenho recurso para chegar só até o número 100
e os alunos de medicina começam no 101, eu posso não ter a concessão no curso de medicina. Mas, na verdade, é uma listagem única, onde se prepondera, né, a carência do estudante. Mesmo ele atendendo os critérios. Mesmo ele atendendo os E- critérios. Mas sabe o que eu pensava? Eu pensava que era vocês que decidiam. Por exemplo, vou jogar 10 bolsas em medicina, Não. sei lá, 3 em pedagogia. É isso que essa era a minha Aham. dúvida, né? Não. Os candidatos aptos, dentro da carência, do Uhum. mais carente ao menos, a gente vai Então não concedendo importa até qual é o esgotar. curso que ele tá. Não Mas importa isso qual é o não é curso. ruim para a universidade? Como é que eu vou planejar o coordenador de curso, por exemplo? Como assim? Né? Porque talvez eu consiga ter um ponto de equilíbrio dentro do meu curso com X matrículas. E aí eu não consigo alcançar isso e eu não tenho matrícula suficiente dentro do processo seletivo normal. Mas daí eu acho que vai andar. Aí a lista anda. Por exemplo, se o aluno... vamos pegar, por exemplo, um curso... Bom, mas daí o curso nem abriria, né? Não, pois é, isso que, aí que tá. Então Tu tá eu dizendo fico. extrapolar o limite de vagas de um curso? Não. Por exemplo, assim, ó, tem uma lista geral, certo, para concessão. Uhum, O meu curso é psicologia. uhum. Ok, eu sou coordenador do curso de psicologia, eu tô lá na torcida para que tenha matrícula no meu curso, porque eu quero ter todos os meus professores, quero ter a sala cheia, alcançar o ponto de equilíbrio e Uhum. todo mundo trabalhando feliz. Só que eu não consegui isso com os inscritos na bolsa, porque eles se inscreveram em outros cursos, e eu não consegui isso através do processo seletivo Uhum. normal, né? Ali, pelos outros processos que vocês têm, comunitário e tal, né? Eu não consegui atingir o ponto de equilíbrio para manter o curso. Uhum. E isso eu só vou saber depois de findado o processo de matrícula, certo? Certo? E não é a universidade gratuita que vai me garantir o funcionamento Não do é. meu curso. Não é ele que vai Eu garantir. acho que isso para a universidade é muito ruim com relação ao planejamento. Em relação ao planejamento, por exemplo, de abertura de cursos, sim, porque ela tem que prever que ela vai abrir cursos que têm demanda, Ela fica porque numa se não- situação porque se não tiver demanda, não adianta ela intempestiva ter, de ela não gestão. tem recurso, Uhum. né? Então, Né? não, sim, mas aí que está a capacidade de inteligência da universidade. Que isso, a universidade, pelo amor de Deus, uma universidade do tamanho da Univale, tamanho da Univille, tamanho da FURB, tamanho da Unesc, tamanho da Uniplac, pelo amor de Deus, tem que ter uma capacidade de inteligência de mercado, de poder fazer investigação de mercado e medir a demanda. Por exemplo, assim, ó, vamos pegar, não adianta abrir pedagogia no Cobrasol só porque tem agora o recurso, porque não vai ter alunos querendo pedagogia aqui em São José. Eu não sou da inteligência de mercado, mas já posso garantir isso para vocês pelas feiras de profissões dos colégios, entende? Sim. Então, assim, vai ter que fazer um estudo de mercado justamente para cursos que tenham demanda. Vamos pegar um exemplo, turismo. Turismo é um curso que vocês estão descontinuando. Isso. Não só vocês. É um curso que está sendo descontinuado em várias universidades. Se o curso está sendo descontinuado, não é porque tem um recurso que vocês vão reabrir o curso, porque ele vai continuar tendo baixa demanda, né? Então tem que usar essa questão da inteligência. Trazendo um pouco aqui, no caso agora para Bárbara. Bárbara, assim, a gente sabe que o aluno, ele precisa ter ciência, a família também, de que ele não ganhou uma bolsa sem contrapartida. É dinheiro público, é dinheiro do estado de Santa Catarina, ou seja, de todos, né, os catarinenses e não catarinenses residentes aqui. E esse estudante, ele precisa compreender que ele adquiriu um compromisso com o estado de Santa Catarina, certo? Sim. Não é um compromisso com a Univale, certo? Isso E mesmo. o que ele deve para o estado a partir do momento que ele ganha a bolsa? Então, a partir do momento que o aluno ele teve a concessão na bolsa, ele assina um documento que é o termo de ciência e anuência da contrapartida. Ele é uma responsabilidade que ele adquire, que ele precisa realizar a contrapartida para o estado. E como é que é a contrapartida? A contrapartida ela é contabilizada a partir de 120 horas a 480 horas, que são realizadas após a conclusão do curso. Essa é uma diferença Qual é a quantidade, desculpa, de horas? de 120 horas até a carga horária máxima de 480 horas, independente de quantos semestres o aluno ele for beneficiado. Isso é uma diferença que teve agora na atualização do decreto do programa, porque quando o programa foi lançado, o aluno a cada assinatura do benefício,
a partir do momento que ele recebe o benefício, todo mês ele precisa acessar o portal da sede e assinar o recibo mensal, que aí as universidades, né, recebem o benefício desse aluno. Daí, a cada benefício recebido, a cada mês que ele foi lá e assinou o recibo mensal, ia contabilizando 20 horas o saldo devido da contrapartida. Tem algum aluno que esquece de assinar o recibo? Tem, alguns esquecem. E esse trabalho Isso. A gente tem aplicativos, né, para lembrar esses alunos e caso eles esqueçam, né, se por um tempo eles não assinarem, a bolsa deles é cancelada. E eles precisam devolver esse recurso. O que já foi assinado. Exatamente. Então, assim, eu assinei, recebi, estudei, eu não assinei, não apareci mais, sumi do mapa, nunca mais quero ver vocês. O que ele já foi contemplado, ele tem que devolver. Exatamente. E se ele não assina o recibo, vocês não recebem, ele fica inadimplente, é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo. Mas, assim, esse é um trabalho que ainda vocês precisam fazer como... Sim, a gente faz com bastante frequência, lembrando esse aluno, né? Sempre notificação, primeiro dia do mês a gente já faz o alerta, né? A gente tem os nossos cronogramas de notificação. O aluno, quando recebe a bolsa, ele assina um contrato, onde a universidade é interveniente, ele assina um contrato com o governo do estado, onde ele sabe que mensalmente ele precisa assinar esse recibo. E se ele não assina, ele descumpre uma cláusula do contrato e daí ele vai ser penalizado por isso, né? E daí ele tem que devolver o recurso que ele recebeu até então. Aí ele tem que devolver para o estado. Pro estado. Aí é o estado que vai acionar ele. Isso mesmo. Vai acionar esse aluno e aí eles que vão se resolver. Isso, a comissão... Agora é ruim para todo mundo, né? Porque daí é menos um formado, Sim. Vocês perdem, a turma fica menor, pode ficar até inviável futuramente, porque um curso de 5 anos como engenharia, odonto, medicina veterinária, psicologia, são cursos longos, né? Então, se vai caindo semestre a semestre, se torna ruim para todo mundo, né? Então, a gestão desse relacionamento com esse aluno, porque muitas vezes o que acontece, o aluno que recebe um benefício, seja para o Uni, ou lá atrás, né, artigo 170, ou uma universidade pública, o UFSC, o UDESC, simplesmente desaparece e não dá satisfação nenhuma, né? Porque, afinal de contas, ele não está pagando, né? Então, ele usufrui e aí, então, né, às vezes faz pouco caso. E às vezes a mentalidade é a mesma. Só que, na verdade, ele tem que devolver, né? Tem que devolver. Então, assim, eu acho que é uma mudança de mentalidade também. Sim. Né? E aí, eu me preocupo, tá? Se todas as universidades estão realmente fazendo um trabalho de fato, assim, de integração universitária, de acompanhamento, né? De aconselhamento, sabe? De suporte, de resiliência, porque é uma geração mais fragilizada, vai encontrar uma matéria mais difícil, pode querer desistir, né? Pode querer abandonar, enfim. E 5 anos, é meia década, né? É muito tempo para essa atual geração. É muita vida, né? É muita vida. Então, assim, será que todas as universidades estão preparando de fato esse acolhimento? Que não é só um acolhimento de partida. Eu acho que a partida é muito, muito fácil, né? Muito fácil, entre aspas, porque agora é que a coisa está ficando mais fácil, né? Porque era uma confusão danada. Mas, assim, eu acho que ainda colocar esse aluno dentro da universidade é uma coisa. Agora, fazer ele permanecer e fazer ele formar e sair de lá formado, que é o objetivo, para que tanto dinheiro se não conseguir formar? Exato. Né? Então, acho que esse é um desafio que eu acendo um alerta aqui. A gente conhece muito de perto algumas universidades, né, co-irmãs de vocês, que a gente duvida realmente se estão atentas a isso, porque eu acho que tem muita gente preocupada em só encher as salas, né, só encher, né, e usar o recurso e não devolver o recurso, usar na sua integridade aquilo que é direito da universidade, que a lei permite, né, distribuição com base no número de alunos, mas eu me preocupo se realmente as universidades estão pensando nesse pós, né, pensando... Eu conheço uma instituição, conversei com um reitor recentemente, onde ele foi muito sincero, ele disse para mim assim, Anderson, eu perdi só nesse semestre 4 milhões. Ele perdeu. Ele disse para mim, perdi 4 milhões. Mas eu não aprovei o aluno. Eu não aprovei. Se ele tivesse aprovado o aluno, o recurso... Ficaria na casa. Ficaria na casa, porque o aluno iria para o próximo semestre. E ele disse para mim assim, ó, eu não aprovei. Agora eu não posso falar pelas outras, mas eu não aprovei. Eu perdi 4 milhões, tá? Mas eu reprovei todos os alunos. E todos os alunos reprovados, acho que
agora eu não lembro o número de alunos reprovados, em vários cursos, né? Também em vários turnos, tá? Mas ele fez justamente isso, chamou um por um. Um por um. Foi explicado face to face, só porque... Claro, o aluno sabia porque estava sendo reprovado, essa era a questão. Mas porque o aluno entendesse que ele perdeu a condição, né? Então, assim, seria fantástico se realmente não se passasse a mão por cima, se os critérios de aprovação fossem justos, idôneos, né? Tomara que sejam todos, que as universidades pensassem no compromisso de fazer um monitoramento de percurso desses estudantes, tá? Porque pagando já é muito comum o aluno desistir. Pagando já é comum o cara chegar lá e dizer assim, meu Deus, eu não quero mais formar em odonto, eu não quero mais saber esse negócio de direito, eu vou me mandar daqui. E ele não tá nem aí, ele pega e joga tudo o que ele fez de tempo e recurso fora, né? Então imagina sendo, entre aspas, gratuito, né? Anderson, eu achei assim a tua fala, teu apontamento perfeito. Porque quando a gente consegue... Eu sempre falo assim, uma política pública de bolsa 100% para todo o curso, o objetivo dela é furar a bolha do elitismo de sempre do ensino superior. Porque não tem como a gente fugir. Ele sim, ele por muito tempo foi elitista. Então, assim, a gente vai furar essa bolha. A gente vai ter acesso à universidade pessoas que até então nunca tiveram. E quando essas pessoas acessam a universidade, a gente começa a se deparar com situações que até então não existiam, com dificuldades que até então não existiam. E precisa... Dificuldades acadêmicas, existir sim essa trabalho exatamente, científico. essa reflexão. O que eu estou fazendo para me posicionar de fato comunitária? Porque se eu recebo esse recurso, porque eu sou comunitária, a lei diz nesse sentido. Então, como eu estou recebendo? Porque assim, quando o aluno sinaliza que ele vai evadir porque ele não tem como se alimentar na universidade, que é um público muito carente, o que a universidade está fazendo? Quando o aluno sinaliza que ele não consegue chegar na universidade porque o transporte público não passa no bairro dele, o que a universidade está fazendo? Quando esse estudante desiste porque muitas vezes ele não tem com quem deixar seu filho, o que a universidade está fazendo? O que que apoio, né, está sendo dado para esse estudante permanecer? Porque, são problemas que talvez existiam, mas não numa proporção tão grande, ou o aluno não ter como ter acesso ao material didático, porque não tem, daí eu posso falar na Univale. Vendo essa realidade que começou a acontecer, nós criamos o auxílio permanência, onde os alunos que têm bolsa integral, né, com renda per capita de até meio salário mínimo, eles recebem uma ajuda de custo de R$500 mensais, não vai resolver a vida dele, mas pelo menos vai ajudá-lo a pagar um transporte, a pagar uma alimentação, mas isso por si só não é o suficiente, muito mais precisa ser feito. Esse aluno, muitas vezes, ele vem de um ensino defasado, ele chega, ele reprova não porque ele quer, e sim porque Imagina um aluno que estuda no noturno de qualquer curso, trabalha o dia inteiro, né, ou ajuda em casa de alguma forma, né, e etc. Chega lá cansado, não teve um ensino médio, né, bom, certo? E aí ele tem ali na arrancada das engenharias, da arquitetura, já cálculo estrutural, ele vai se apavorar. Talvez vai até reprovar. Exato, e daí assim... A reprovação já é cancelamento de imediato? Isso. Reprovou? Reprova acima de 25% das disciplinas cursadas, perde o benefício. Mas eles podem concorrer novamente, né? Mas fica inadimplente com que já... Não. Recebe até o fim do semestre, né? Só não continua a receber a bolsa a partir do próximo. Aí tem que pagar o próximo semestre. Isso. Ou participar novamente do programa, se tiver o IC, for contemplado, vai participar de um novo processo de concessão. Mas as 20 horas daquele período ele tem que pagar. Tem que pagar. Isso ele vai precisar pagar. Isso não tem jeito. A contrapartida dele tem que acontecer. Isso mesmo, independente. Se o aluno, é que nem eu te falei, a contrapartida, ela conta de 120 a 480 horas. Às vezes o aluno, ele reprovou ali no 6º semestre, ele já deve 480 horas de contrapartida. Essas horas ele precisa prestar sim. E esse é outra contrapartida. Eu tenho essa dúvida aí realmente, porque se ele tem esse compromisso de prestação a partir do término do curso, eu entendo que ele vai cumprir isso no exercício da profissão, ou haverão opções pré-determinadas para que ele cumpra essas horas? Tu diz antes da conclusão? Não, esse do após que ele... Não do que evade, mas o próprio aluno que se formou e que precisa pagar as horas. Mas a melhor coisa que a universidade tem que fazer é oferecer a chance dele fazer isso no transcorrer, não só após.
Ele é até 2 anos após, né? Isso. Até Mas a melhor coisa que vocês podem fazer, qualquer outra universidade, é já oferecer a Mas condição pelo agora. que eu entendi, Não, é após é formado. após a formatura. Isso. Ele não vai ser um estudante de medicina, é um médico prestando Faz parte contrapartida. da quando o programa ele foi iniciado, o aluno ele tinha a possibilidade de realizar a contrapartida durante a graduação. Mas agora o que o governo do estado ele entende? Ele entende que o aluno formado ele tem um conhecimento melhor. Ele é um profissional, ou seja, ele vai conseguir prestar um serviço à população do estado, um serviço de mais qualidade. Daí foi imposto que a contrapartida ela diminuiu a carga horária da contrapartida, porque antes poderia ser 20, o aluno ele ia contabilizando 20 horas a cada mês de benefício recebido, poderia passar de 1.000 horas de contrapartida, agora não. Agora o mínimo é de 120, o máximo é de 480 horas, independente de quanto tempo que o aluno ficou no benefício. Se ele usou por 10, Esse é o 12 pro- E esse é o quem semestres. que se problema encarrega de colocar esse formado no... A instituição. Tipo, eu me formei em engenharia, eu tenho que prestar um serviço para a comunidade. Onde é que vocês vão me colocar? Daí é o nosso setor, né? A gente fica responsável por firmar as parcerias e elaborar os projetos onde esses alunos eles vão ser alocados. Alocados as horas. Daí entra é que nem o Rony levantou o questionamento do aluno que não se formou. Daí esse aluno ele vai ser encaixado num plano de trabalho individualizado. Tendo em vista que o aluno ele não concluiu o curso, ele não é um profissional, ele não vai prestar um serviço de qualidade como um aluno formado, a gente vai encaixar ele num plano de trabalho individualizado, visando o perfil daquele aluno. Agora, de novo, e aí eu faço por minhas palavras, tu tá isento do que eu vou falar agora, e vocês também, porque vocês são convidadas, mas, de novo, problema de tipologia e problema de interpretação. Porque o governo do estado, então, desculpa, né? E isso é uma fala minha, de novo. Vocês estão isentos, você está isento, é uma fala minha. Então, não entende da educação de ensino superior. Porque você hoje tem um aluno de direito nos escritórios de atendimento comunitário lá na 4ª, 5ª fase prestando atendimento. Você tem um aluno de psicologia nas escolas clínicas prestando atendimento. Você tem um aluno de enfermagem prestando atendimento. Você tem um aluno de fisioterapia prestando atendimento. Né? Então, se o governo diz que ele não tem condições de prestar um serviço de qualidade, então ninguém pode prestar, nem os alunos intermediários dos semestres em que eles fazem estágios ou projetos de extensão da própria universidade. O que acontece? Deveria se aproveitar todos os projetos de extensão que as universidades já possuem em andamento, porque eles já existem, já existe expertise. Ali, né? Hã? E cumpriria ali. E cumpriria ali, porque é mais fácil ele cumprir agora do que depois ele desenvolver o projeto de vida dele, o projeto de carreira. Poderia se permitir até 2 anos, mas deveria se permitir que a partir de determinado ponto, e aí graduação, a graduação. Eu super entendo que nenhum curso de direito realmente idôneo e seguro vai colocar um aluno de primeiro semestre no escritório modelo da sua instituição. Mas toda instituição que tem direito tem um escritório modelo. Toda instituição que tem psicologia, obrigatoriamente, tem uma clínica escola. Ou um volume X Mas de assim, atendimentos ó, à comunidade. É, Isso. mas quem é que faz os atendimentos? São os alunos. Através do quê? Projetos de extensão. Então, o que faz? Não, só um pouquinho, governo. Nós, universidades, temos expertise nisso. Nós, universidade, temos décadas de projetos de extensão no campo, na área rural, na agronomia, na área de produção, na área de gestão, na área da saúde. E nós podemos garantir, nós podemos assegurar que o aluno, a partir dessa fase, ele já está apto, mediante a observação natural de um professor, né, orientador, a já ir cumprindo essas horas. Por quê? Porque isso já existe. Isso já existe. Então, eu acho que daí falha, porque assim, a extensão o aluno vai ter que praticar lá na psicologia, no direito e nas outras áreas. Por que eu não posso usar a carga horária que eu estou na clínica escolar de fisioterapia, já prestando atendimento comunitário, ou lá no direito prestando atendimento jurídico? De novo, sempre lembrando para quem não compreende essa parte, né? Sempre com um professor orientador fazendo Com certeza. né? Então, assim, agora, isso poderia ser permitido, porque daqui a pouco um aluno consegue, por exemplo, terminar um curso longo como psicologia de 5 anos, uma arquitetura, um direito, uma engenharia, ou um bacharel de 4 anos, uma administração, uma física, uma nutrição, e olha assim, ó, uau, foi suado. Graças a Deus fui contemplado, fiz tudo certinho, passei todo o semestre, não deixei furo, fiz bonitinho. Em todas as oportunidades que a universidade abria um projeto de extensão, eu ia lá e pagava 10 horas, 5 horas, 20 horas, etc e tal. E aí, quando ele for formar, vai fazer o cálculo. Olha, você sobrou horas.
Não, mas eu gostei. Por isso que eu vou. Não, sobrou horas. Ou, olha, bateu certinho. Ou, ó, você conseguiu contemplar 80% das horas que você devia e agora você tem até 2 anos para contemplar as outras 20 horas. Mas já temos aqui um projeto para você. Né? Você já pode, por exemplo, ir para essa extensão, para isso. Ou você tem a liberdade de criar o seu próprio projeto sob supervisão da universidade e prestar numa creche, numa escola, né, etc. E tem uma outra situação. Por que eu aí, digo Anderson. isso? Porque as extensões das universidades são muito ricas. Não precisa esperar ele formar para ele já poder executar diversas atividades. Entende? Porque a gente vai desperdiçar oportunidades incríveis, né? Mas isso, de novo, é a minha opinião e eu me reservo a ela sozinho, não coloco vocês nessa... A gente tem uma outra situação até, porque se a prerrogativa do aluno formado é de fazer o mínimo de horas e o máximo, e ele tem essa opção de fazer o mínimo... Não, o aluno não tem opção? Ele teria a opção de fazer o mínimo se ele foi contemplado por um único semestre. Porque as horas elas variam de 120 a 480 horas. Como é que é feito esse cálculo? Como é que é contabilizado? A partir do momento que o aluno ele foi contemplado, é que nem eu expliquei, na assinatura de cada recibo, de início vai contabilizando 20 horas. Daí, quando chegar em 480 horas, o contador da contrapartida ele para e fica estabilizado ali nessas 480 horas. Daí, quando o aluno se forma, ele realiza essas 480 horas. Ok. Eu acho que a palavra, talvez, para o aluno não formado, não é nem assim inapto. Ele é apto, como tu falou, nós temos projeto de extensão, nós temos toda a expertise, tanto que nós temos os escritórios modelos, as nossas clínicas. Eu acho que foi pensado no sentido de que como a sociedade teria esse recurso que foi investido melhor devolvido. Porque quando eu tenho um engenheiro atuando no órgão público, quando eu tenho um médico, quando eu tenho um fisioterapeuta, é diferente de ter um estudante. Ele vai atuar como um profissional com seu devido registro. Então, talvez, né, essa mudança, não fui eu que desenhei essa alteração, mas pensando no entendimento, no entendimento, foi de devolver para a sociedade esse investimento que é alto, que está sendo feito no programa Universidade Gratuita. Eu até com toda a franqueza, nem estava te pedindo uma explicação sobre isso, porque de fato não compete, né? Não é a gente não participou, né, né, da elaboração do regramento, né? Mas assim, para mim e para muita gente, a gente vem conversando sobre isso, mas de novo, opinião totalmente do Anderson, isoladamente, meu CPF tá aqui falando isso. Para mim foi jogado para frente para dar tempo de depois resolver isso, quando na verdade já haveria grandes oportunidades de já se pagando essas horas. Eu te digo o seguinte, tá? Se eu fosse o pai de um estudante, tá, contemplado, eu ia trabalhar fortemente, quase em nível de exigência com meu filho. Tu vai pagar isso até formar. Quando formar, você tá livre de qualquer compromisso. Tá? No teu curso, na universidade que você escolheu. Já vamos, inclusive, escolher... Aí que valeria a pena. Que as universidades brigassem, num bom sentido, competitivamente, pelos melhores programas de extensão, pelas melhores clínicas escolas, pelos melhores projetos de extensão à comunidade, de maneira geral, porque daí, daqui a pouco, você vai escolher uma universidade que tem uma melhor malha, uma melhor distribuição de todos esses... E atuando na tríade que forma a universidade, né? Ensino, pesquisa e extensão, né? E aí, eu penso que isso traria para as universidades, digamos, um estímulo interno mesmo próprio. Olha, é verdade, vamos dar uma mexida na nossa clínica escola, porque, pelo amor de Deus, ela está derrubada, né? Agora que a gente tem recurso, vamos lá, vamos dar uma repaginada, vamos trabalhar aí com 20 posições, né, para 20 estudantes por semana poderem executar essas atividades aqui a partir de semestre, uma situação multidisciplinar, um projeto de extensão do campo, né, um projeto educacional. Vamos combinar, né? No frigir dos ovos, se esse cara vai fazer isso depois de formado, uma carga horária de 8 horas dia, são 60 dias, cara. Faz no curso, meu. Mas é uma opinião nossa, né? Totalmente nossa. Eu digo aqui que vocês estão isentas de ter que se... Mas a conversa tá boa, porque se surgem essas provocações, é porque eu acho que tem campo para que a gente entre, né, e dialogue. Vou te dar, assim, agora, como a gente está se permitindo entrar nesse assunto, os nossos alunos, porque a lei mudou faz pouco tempo, até então era exatamente como vocês falavam. Enquanto estudante, eu tenho que realizar a contrapartida. O que os nossos alunos falavam? Eu não sou um aluno que estuda, eu sou um trabalhador
que vem para a sala de aula. Eu não sou um aluno que trabalha, eu sou um trabalhador que estuda. Era isso que eles falavam. Eu todo tempo, para estar aqui, eu já tive que muitas vezes abrir mão de uma carga horária que eu estaria trabalhando. E eu tenho fim de semana, eu trabalho em shopping, eu trabalho como Uber, eu sou motoboy. Em muitos casos. Hoje é a realidade das universidades. Em muitos casos. Então, a realidade é essa. Então, era essa devolutiva que a gente tinha. Eu não consigo trabalhar, estudar e fazer a contrapartida enquanto eu estou vivenciando, experimentando. Porque, assim, nós temos, como falou, é a tríade, né? Extensão, pesquisa, ensino, mas isso a gente já garante na matriz curricular dos cursos, né? Que o aluno, ele perpasse por todas essas áreas. Mas é claro que a gente gostaria que o aluno fizesse muito mais. Mas a gente começou a ter esse tipo de devolutiva. Eu não consigo. Porque o tempo que eu estou estudando já é um tempo que eu abri mão de alguma atividade que eu tinha uma renda. Então, ficou também pesado para o aluno. Porque trabalhando no cenário, é óbvio que enquanto eu, como estudante, se eu tivesse a oportunidade, eu queria pagar. Enquanto eu estivesse ali, era tudo mais fácil. Só que daí... Tem esses casos, né? Exatamente. Mas eu não digo nenhum nem o outro, eu digo os dois. Eu digo os dois, porque o que acontece? Todo o crédito que eu consegui antecipar, né, me diminui a situação lá na frente, né? Então, dentro dessa questão. Mas também, a conta que tu fez é fantástica, não é uma coisa absurda que ele vai fazer o resto da vida como é o FIES. Eu até entendo que não é absurdo, não é? Mas eu quero entender o quanto que isso aí vai ser significativo para a sociedade em termos de retorno, né? Mas daí não vamos abrir esse campo. Vamos voltar para a questão da extensão, que é onde eu gostaria de concluir minha linha de raciocínio. Eu só queria explicar que, conhecendo as universidades que a gente conhece, a gente sabe que tem muita extensão. Muita. Certo? E que elas fazem a diferença em quem é co-participante. Quem já teve no escritório modelo de advogado sabe o que é ser orientado. Muitas vezes, entrar no escritório de advogado faz com que muita gente sequer pense no advogado só de medo, que é a cultura brasileira. Então, ir num escritório modelo de advogado, ir numa clínica escola de psicologia, a gente já foi várias vezes, já levamos alunos lá, sabemos quando bem conduzido, né? Estamos falando de Vanderlei Brasil, estamos falando de Yuri, estamos falando de coordenador de curso de psicologia, que nós tivemos a oportunidade, professor Sandrini, né? Que nós tivemos a oportunidade de conhecer e sabemos a estrutura e a qualidade que eles prestavam, a maneira como eles cobravam dos alunos, a seriedade do trabalho nas clínicas escolas de psicologia e o quanto que isso afeta o desempenho de adultos, crianças. Nós vimos questões de... Eu via vítimas de acidentes pesados, acidentes de trânsito pesados, com recuperações na clínica de fisioterapia da universidade, cara, que eu olhava aquele cara lá e disse, meu Deus, imagina a diferença na vida dele e da família dele, com esse tratamento que ele está recebendo por parte da universidade, né? Então tem muita coisa acontecendo dentro do núcleo de extensão da universidade que, na verdade, já chega na sociedade e que, na verdade, ele só seria ampliado e seria muito mais rico, porque daí você consegue equipar melhor, consegue ter mais gente, você consegue fazer até seleção, porque daí todos os alunos vão querer. Alunos de psicologia, né, vão querer, não, só um pouquinho. Então, os alunos com os melhores critérios vão participar desse semestre da clínica escola de psicologia. Ou seja, a riqueza só aumenta em todos os sentidos, seja acadêmica, seja prestação de serviços, seja de equipamento, seja de recursos, seja de estrutura física, né? E é esse ponto que eu gostaria de bater, né? Mas é só no sentido de que eu acho que nós estamos desperdiçando a oportunidade que já existe, né? Já está, não é uma coisa nova, ela já existe, né? Para a gente poder fazer um encerramento, na parte de conclusão, nós estamos então agora no segundo semestre, estamos aí com o episódio no mês de outubro, né? O período de publicação do episódio, e nós estamos aí já no mês seguinte, né? A publicação do episódio já com os principais vestibulares, né? E também já na sequência as formaturas dos terceirões, né? E também de todos, né, as expectativas de resultados de todas as universidades, públicas ou não, particulares ou não, comunitárias ou não. O que você deixaria de dica, por exemplo, para os alunos, para as famílias, né, em relação a agora, né? Passou a confusão, passou né, a questão midiática, né? Mas disso tudo, né? Para deixar assim, um recado seguro, positivo para as famílias, olha, o programa está aí, né? Enfim, o que você deixaria de recado para quem nos assiste, né? E os caminhos para poder, então,
fechar 2025, quem sabe 26 universitário, né? Com o programa já contemplado. Então, eu me formei faz um pouco mais de 20 anos, não quero entregar a idade, mas quando eu cursei a graduação, não existiam políticas públicas que assistiam o aluno de uma forma tão ampla, né? Então, eu lembro quão difícil foi para que eu concluísse uma graduação. Então, foi muita abdicação e, por alguns tempos, eu tive muitos meus sonhos limitados. Eu tive que fazer a escolha dentro daquilo que cabia no orçamento da minha família. E por muito tempo foi assim. E hoje, o que eu percebo, né? Estamos aí vivenciando as universidades abrindo seus editais de processo seletivo e daqui a pouco vai sair o cronograma da universidade gratuita. Talvez até em relação ao período da publicação já até Isso, talvez saia. até já, né, já tenha. Então, o que eu percebo hoje é que as famílias podem sonhar. O estudante, ele está lá fazendo o ensino médio, tem boas notas, ele pode optar o curso que o coração dele bate mais forte. Ele não está mais limitado ao orçamento que a família do curso da universidade que pode ser pago. Então, primeiro de tudo, sonhar está permitido e agora é possível. O sonho do ensino superior, que para tantas pessoas por muito tempo foi tão difícil, agora é uma realidade. Em Santa Catarina, são mais de 40 mil alunos vinculados só ao programa Universidade Gratuita. Isso que não vamos hoje, né? Não temos tempo de entrar em ProUni e entrar em bolsas das próprias instituições, mas hoje está permitido sonhar. Vocês também têm o ProUni. Temos o ProUni, também. sim, temos o ProUni. Tu lembra mais ou menos o número de alunos do ProUni, mais ou menos? 2.200 alunos, um pouquinho mais de 2.200 alunos vinculados ao ProUni. Nós temos hoje na A Univale tem 2.200 alunos vinculados ao ProUni. Exatamente. Só para registro, já que você citou, né? Só para lembrar, a coisa tá tão feia hoje por parte dos interessados no nível superior que as últimas edições do ProUni foram um fracasso. Um fracasso. 75% das bolsas no Brasil não foram utilizadas por falta de candidatos. 75% de 24, né? Uhum. Foram 95% de bolsas parciais de 2024 não foram usadas e 75% das bolsas integrais não foram usadas no país, o que dá um total, o número das duas dá 80 e poucos por cento. Então, é uma pena, né? Uma pena, e é exatamente o que a gente percebe ali na Univale, a gente não consegue preencher as vagas que a gente não conseguimos, e o que a gente percebe? Há, sim, uma crise da ciência, onde o aluno não quer mais fazer o Enem, ele está desacreditado, então talvez caiba aí algum programa para incentivo, né? Acreditar que estudar é importante, porque tem um discurso muito forte surgindo, que tem muito graduado no Estado. Mas eu sempre pergunto, mas o filho dessa pessoa que faz esse discurso, com certeza vai querer o filho dela numa universidade. Não vai, né, deixar o filho dela fora. Isso é um discurso muito bonito quando ele é pro todo. Quando é dentro da minha casa, eu quero sim o meu filho formado, porque eu sei o quantas portas me abrem o ensino superior, né? Então, talvez caiba esse fortalecimento da ideia de que estudar é importante. Mesmo outra fala que a gente acaba ouvindo muito, mas hoje o técnico, ele ganha mais do que o graduado, do que o formado. Que legal, e é tão importante quanto, só que a universidade não é só a profissão, ela é o pensamento crítico, ela é toda a socialização que eu tenho, é a questão de ética com a profissão, ela te traz toda essa parte de extensão, de empatia dentro da comunidade que eu estou inserido. Então, é importante sim, sabe? Então, há um discurso paralelo correndo aí, mas a gente precisa... Escola em Voz, né? Quem está nos ouvindo e acompanhando vocês, acredito que a educação, né? Ela é valorizada e colocada acima de qualquer discurso desse. E o recado é que acompanhem os editais, os processos seletivos, aguarde o cronograma, se antecipe, procura a universidade, já leva a documentação, na página tem ali um guia de orientação, já começa a pensar, a planejar esse ingresso no ensino superior com bolsa desde agora, porque quanto antes eu me antecipo, me planejo, a chance de ter êxito é muito maior. Então, o recado é nisso, a Univale está de portas abertas para receber, das 7h30 às 22h vai ter alguém, também temos nosso WhatsApp, que acessando a página vai ter acesso, então é isso. Sonhar está permitido. Tá bom, muito obrigado. Parabéns aí pelas palavras, né?
E pela reflexão, acho que é isso. A gente tem que combater, né, o negacionismo, as fake news e algumas situações, né, que chegam, né? Infelizmente, alguns influenciadores têm se manifestado por outros caminhos, outros rumos, né? E afetado aí, infelizmente, né, muitos jovens que, na verdade, precisam demais de novas oportunidades, né? A gente sabe que existem, sim, excelentes cursos técnicos que devem ser valorizados, reconhecidos, né? Agora, é engraçado porque, às vezes, essas falas são recortes, né? Aí o cara que tem um salário maior do que um de nível superior, e é totalmente possível, e que isso deve ser permitido, sem dúvida alguma, mas se você olhar lá, Mas- ele tá 25 anos... Trabalha-se com exceção, né? E ele tá 25 anos como técnico e o cara tá começando engenharia agora. Mas o cara é técnico de edificações e ganha mais do que o engenheiro. Mas, cara, o engenheiro começou agora, o cara tá 25 anos como técnico de edificações. Ele vai continuar mais 25 como técnico. O engenheiro pode ser um pesquisador, pode ser um gestor de empresas de grande porte, pode ser um projetista para projetos no exterior. Tem assinaturas que só ele pode. O grande leque de opções vai vir para quem tem graduação. Não, sem dúvida, né? Tendo oportunidades. E você, Bárbara? Você vai ter que falar pra meninada pagar o teu negócio e fazer a turma pagar. Né? Não, Vamos então... lá. Você é aquela assim, você vai pagar. Não, tô brincando, né? Não, o que eu tenho para dizer para os alunos é para aproveitarem a contrapartida. A contrapartida é você estar devolvendo para a população o investimento que o governo do estado fez na formação de vocês. Aproveitem esse processo. As entidades, a contrapartida para as entidades que estão recebendo os alunos está sendo muito benéfico. A gente tem recebendo feedback sempre positivíssimo sobre a atuação dos alunos nas entidades. Então, aproveitem esse momento. É uma experiência grandiosa, valorosa também, principalmente para os alunos que vão realizar a contrapartida ali em algum órgão. Os alunos anteriores estão pagando, né? Então, Porque a partir dessa nova mudança que começa depois de 2 anos. Quem estava no modelo antigo já pode ir pagando. Porque a mudança é recente, né? Não. Os alunos que estavam no modelo antigo, que fizeram a renovação agora em 2025, daí eles já aderiram ao contrato novo, que é o contrato que exige a contrapartida mas se ele já fez alguma contrapartida, já está valendo o que ele pagou? Já foi validado. Debita já foi depois. validado. Tá. E é isso, aproveitem a contrapartida, vocês estarem devolvendo para a população do estado o que vocês estudaram, o que foi investido na formação de vocês e olhem esse trabalho como um trabalho valoroso mesmo, é grandiosa a experiência. Muito bom. Rony, nós recebemos hoje aqui no Escola em Voz a turma de Itajaí, né? Itajaí está bombando, né? A cidade está crescendo e tomando conta de Santa Catarina. Itajaí está engolindo Santa Catarina, na verdade, né? Nós tivemos aqui com até as estradas. Até as estradas, né? Então, governo do estado, uma nova BR, por gentileza, porque tá difícil nós chegarmos a Joinville e Curitiba, né? Passando por Itapema, Balneário e por Itajaí, tá travando tudo ali. Mas recebemos a Fátima Barbie, gerência de atenção ao estudante, futura gerência de acolhimento. Então, com certeza, por favor, quando mudar o nome, né, lembre de avisar a gente, tá bom? E a Bárbara Hemer, casada com um alemão, tá? Diretora de extensão da Univale, aliás, faz parte, né? Hemer é do ketchup? Isso. É isso mesmo? Da marca de conserva. Você casou bem, então, tá? A próxima vez traga maionese, eu gosto da maionese, e da mostarda também. O ketchup também, eu gosto de tudo. Traz pra nós. Na próxima eu vou lembrar. O picles traz tudo, tá? Traz um kit completo, né? Traz um kit completo pra nós, ela faz parte da diretoria de extensão da Univale, que aí ajuda a cuidar das contrapartidas, faz todo o trabalho aí de atenção aos estudantes, para que eles possam, né, se tornar aptos e, enfim, cumprir, tá bom? Meninos, obrigado, tá? Pela presença de vocês. Nós que agradecemos, pode convidar sempre, o espaço é muito acolhedor, vocês são muito gentis, é sempre bom conversar com pessoas que pensam a educação. Então, estamos sempre à disposição, foi um grande prazer, foi um momento muito divertido. Que bom que vocês gostaram. Foi divertido, viu? Só as pessoas... O número que me deixou feliz nesse bate-papo foi lá no início, quando você trouxe que 82% são provenientes de escolas públicas. Ali você já acalentou meu coração, porque o que me deixa triste, de verdade, é saber que tantas oportunidades são desperdiçadas por falta de informação.
As escolas, elas não estão preparadas para dar informações corretas acerca dos processos de ingresso, dos programas de concessão de bolsas, das oportunidades que existem no ensino superior, seja no âmbito público, no âmbito privado. Em ambas as situações, não há informações suficientes nas escolas. E, salvo algumas escolas que se preocupam com isso privadas, eu estou falando da grande maioria das escolas privadas, imaginem as escolas públicas. Né? Isso é uma carência latente no nosso estado. Então, se nós temos um programa pujante aí de concessão de bolsas, se nós temos um programa, né, robusto que pode dar essa oportunidade, poxa, vamos trabalhar na informação, vamos trabalhar lá na fonte para que as universidades possam ganhar com isso, para que os alunos possam ganhar com isso, para que sejam dadas novas oportunidades e para que a sociedade aí depois possa receber esses serviços através da extensão. Muito bem, para você que nos acompanhou até agora aqui no podcast Educação Escola em Voz, nós agradecemos a presença da Fátima e da Bárbara aqui da Univale, batendo um papo sobre o PUG e outras oportunidades dentro das extensões cabíveis da universidade. Meu caro Anderson, foi sempre um prazer, é sempre um prazer estar com você. Você que nos acompanha no YouTube, esse episódio vai ser seguido de muitos compartilhamentos, muitas curtidas. Inscreva-se no nosso canal e dê a sua opinião. Nas plataformas de streaming, nós estamos na Amazon, na Apple e no Spotify. Segue a gente que a gente vai trazer muito mais assuntos da educação catarinense, educação brasileira, principalmente educação básica. Um grande abraço e até lá. Este episódio do Escola em Voz contou com o apoio das seguintes empresas e marcas. Joy Brinquedos. Diversão é assunto sério. Via Jovem, a principal parceira das escolas particulares. Elos Educação e Turismo. Jornada das Profissões 2025, a maior feira itinerante do sul do Brasil. Travelmate Intercâmbio é para a vida toda. Anderson Gross, o consultor número 1 das escolas particulares.